E nesse momento da nossa entrevista, nós lembramos a campanha Janeiro Branco. É o 5º ano em que essa campanha foca em conscientizar a população aos danos à saúde causados pelo estresse. É comum ouvirmos as pessoas dizerem: estou estressada. Mas até que ponto é saudável esse estresse? E quando devemos nos preocupar quando começa a surgir em nós reações físicas dessa sensação de estresse? Para falar mais sobre o estresse, nós vamos receber de forma remota o Frei Ednilson Vaz, que é psicólogo e reitor do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida de Goiânia. Frei, seja bem-vindo, uma alegria tê-lo de novo aqui no programa Pai Eterno. Obrigado, Padre Wellington, obrigado, Caíssa. É um prazer também estar aqui, aprendendo com essa nova situação que nós estamos vivendo, né? E também aprendendo uns com os outros a trocar experiências, né? Que é muito importante nesse momento. Agora eu começaria assim por definir, Frei, o que é o estresse. Será que o estresse ele é uma simples preocupação ou a perca da paciência, ou a gente tem que delimitá-lo dentro de outras realidades e sensações da psicologia? Então, eu começaria, Padre, pela etimologia dessa palavra, né? Que lá do latim, stringere, significa apertar, né? Comprimir. E essa palavra, com o tempo, lá por volta do século... Essa palavra ela é utilizada por volta do século XIV. Depois ela vai ganhando um outro sentido, ela vai sendo compreendida dentro do contexto da cultura inglesa, né? Tanto é que a palavra stress, né, é uma palavra inglesa, que vai ganhar uma outra conotação, né? Uma espécie de opressão, né? De aflição, de pressão, de tensão. Então, o sentido da palavra já nos sugere o que está por trás dos acometimentos do estresse. Então, é uma palavra tão popular, né? Hoje é facilmente, como você disse no começo, né? Facilmente as pessoas dizem, eu estou estressado, né? Como se estivesse falando tudo sobre o estresse, né? Basta passar um momento de congestionamento no trânsito, chegou em casa, estou estressado, o trânsito hoje estava congestionado. Isso tem sentido, né? Mas não é tudo. O estresse ele compreende uma gama de realidades e de situações. Então, o conceito mesmo de estresse, ele é mais amplo. Então, o estresse é o quê? É uma percepção do corpo de que há uma ameaça, né? E essa ameaça aumenta a tensão física e mental do sujeito, de forma que ele também desenvolve uma sensação de descontrole sobre essa ameaça, né? E o estresse, então, ele está aí presente, sobretudo naquelas atividades estressoras, né? Existem atividades que são muito estressoras. Por exemplo, você tem aí a situação dos médicos e dos enfermeiros, que aí eles sofrem uma pressão, uma demanda muito grande, uma exigência muito grande de responder àquela situação ameaçadora. Você tem pessoas, por exemplo, que trabalham como policiais. Imagina que... Tanto é que esses profissionais, eles costumam, inclusive, receber, né, um auxílio de salubridade pela tamanha necessidade que eles têm de cuidar da sua saúde, porque o ambiente que eles lidam é um ambiente bastante desafiador, né? E assim nós podíamos citar uma série de pessoas, né, que estão envolvidas em profissões que exigem muito e que por isso poderiam ser chamadas de profissões que acabam estressando o sujeito, né? E o estresse também ele tem questões relacionadas ao estilo de vida da pessoa, à própria personalidade. Tem correntes, teorias, né, da psicologia, e aqui no caso a gente não pode pensar apenas na psicologia, mas também na psiquiatria, né, que desenvolve a visão médica da situação de quem sofre de estresse, né? A psicologia apreende dessa percepção, dessa compreensão da psiquiatria, mas ela avança mais ainda
em torno das questões do estresse, porque a psicologia, além de entender que existem fatores ambientais, não é? Existem também fatores subjetivos, né, que envolve a própria percepção do indivíduo, né, como que ele lida com essa situação. E o estresse, então, ele precisa ser compreendido também a partir de situações das respostas do próprio corpo, né, vamos dizer assim, as respostas que o próprio corpo vai fazendo manifestar, né? Então, assim, não é um adoecimento fácil, porque até o indivíduo perceber que ele está com estresse, isso demanda um tempo. E aí nós estamos diante de dois tipos de estresse, basicamente, né? Fala-se de um estresse agudo e fala-se também de um estresse crônico, né? O estresse agudo, ele é aquele momento ali que o sujeito, ele tem um desafio, ele tem uma situação que ameaça, né? E ele investe toda a sua energia ali, inclusive o organismo ele libera um hormônio muito importante quando a pessoa está com estresse, né? Que é a adrenalina. E a adrenalina, ela em quantidade normal, vamos dizer assim, que todos nós temos, né? E que é necessário, inclusive, para os momentos de estresse do dia a dia, ela, de alguma forma, ela vai aumentando à medida que o sujeito vai ficando cada vez mais estressado. E numa situação de desafio, ele vai aumentando a sua, digamos assim, a sua capacidade de desempenho nas atividades, seja profissionais, né, ou alguma atividade que ele exerce por conta própria, né, seja numa empresa ou então num trabalho autônomo, ele vai aumentando o seu desempenho. E ele vai se entusiasmando com isso, de forma que ele não percebe o nível de estresse. A gente chama essa fase de fase do alerta. O estresse está se manifestando, mas o sujeito não percebe. Ele não se dá conta que está estressado. Ele reclama, chega em casa, eu tô sentindo cansaço, eu tô sentindo fadiga, mas ele não consegue entender que tem algo ali exigindo dele uma percepção maior para ele poder mudar o comportamento dele em relação àquela atividade, né? Ou aquele ambiente estressor. E aí, dessa fase, né, ele começa a aumentar a sua irritabilidade, né? A ansiedade também aumenta, há uma perca de energia e a atenção também começa a ficar comprometida. E ao invés dele se dar conta, ele acaba utilizando-se da tensão, pressionando mais ainda, tensionando mais ainda para ver se consegue manter o ritmo de desempenho, né? É um tanto contraditório. Uma pessoa está numa situação de tensão, né? Ela está ficando irritada cada vez mais, a ansiedade está aumentando, e ao invés dela frear o ritmo ou perceber, ela acaba pressionando mais na tentativa de achar que aquilo vai resolver. Eu não consegui atingir a meta, né? Talvez é porque eu não me empenhei muito, vou me empenhar mais. E aí, quer dizer, e hoje nós vivemos num mundo que tudo gira em torno de meta, né? E o estresse, como a ansiedade, que nós falamos da vez passada, no programa passado, tem a ver com esse momento aí desse mundo moderno que nós estamos. Não adianta a gente desconectar da realidade, né? São males desse século. Frei, e quando o sujeito... deixa eu só fazer uma pergunta aqui para a gente poder pontuar uma realidade que eu começo a me questionar. Certo. Será que as pessoas, ou todas as pessoas, podem se estressar? Ou é uma realidade própria de um grupo de pessoas na sociedade? Por exemplo, só um grupo de pessoas se estressa? Ou o estresse ele é comum a todas as pessoas? Então, Padre Wellington, o estresse, bom, todos nós temos. Certo.
é um pouco semelhante àquilo que dizia sobre a ansiedade. Todos nós precisamos de um grau de estresse, né, que é aquela pressão natural para desenvolver as atividades da vida, né, para trabalhar, para estudar. E então, em geral, todos nós temos um nível aceitável de estresse que é necessário, inclusive, para nós desenvolvermos nossas atividades. O problema é que quando ele sai dessa fase, vamos dizer, desse estresse agudo, que é aquela fase que às vezes você tem um momento da sua vida que você põe toda a sua adrenalina ali, você coloca toda o seu investimento, e aí depois você consegue reverter, você consegue voltar ao seu estado de homeostase ou de equilíbrio. Tudo bem, você passou por uma fase, é um estresse agudo, ele digamos assim, ele é pontual. O maior problema é que quando você não percebe e continua pressionando, né, continua exigindo a mesma ou mais ainda uma produtividade, o que ocorre é que aí nós transitamos, nós saímos de um estresse agudo para um estresse crônico, que é o estado de exaustão, né? O sujeito ele começa a desenvolver uma série de sintomas, né? Além desses que eu falei, irritabilidade, ansiedade elevada, que acaba ficando cada vez mais, né? Uma perda de energia. Ô Frei. E também de atenção. Oi. Boa tarde, né? Boa tarde. Diante de tudo que o senhor está nos falando, que o senhor falou da questão da pessoa perceber que está com estresse, que muitas vezes não percebe. Mas às vezes para a pessoa, será que não seria, você pode me corrigir se eu estiver errada, a pessoa chega no estresse crônico, se ela, talvez é porque ela não pode mudar o estilo de vida, não pode deixar de fazer aquele trabalho estressante que ela está fazendo, porque ela precisa trabalhar lá, não tem outro lugar para ir, não tem como mudar o ritmo de vida naquele momento, aí ela continua, aí ela chega, sai do agudo para o crônico. Isso pode acontecer também? Pode acontecer justamente isso que você está dizendo, né? A pessoa ela insiste não só porque ela não percebe, né, que ela está precisando rever o seu próprio estilo de vida, mas ela também pressiona-se, ou ela é pressionada, como você colocou, quer dizer, são todos esses fatores juntos. Às vezes há a pressão do sujeito, mas há uma pressão externa. Nossa, eu tenho que pagar minhas dívidas, eu tenho que dar minha resposta porque eu não quero sair dessa empresa porque eu ganho muito, eu ganho bem. Então há uma pressão de fora também, né, uma situação econômica que exige que a pessoa não tenha outro emprego naquele momento, né, e ela se cobra para poder não sair dali. Só que o preço é muito caro, é muito alto, né, porque o estresse crônico, ele não só tem esses sintomas que eu descrevi, mas ele manifesta doenças, né? Doenças mesmo, assim, que agrava as condições físicas do sujeito. Agora, Frei, além das perturbações psíquicas, as doenças também aparecem. Eu pergunto assim, a gente fez essa constatação. O estresse é uma realidade, está presente na vida das pessoas, elas podem se estressar e chegar a níveis até crônicos. Qual que é o caminho para o equilíbrio? O tratamento, como lidar diante de uma situação estressante na minha vida, e principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo. Tem gente estressada por estar impedida de ter o seu ir e vir, né, de sair de casa, de fazer festa. Então, parece que essas situações também vão oprimindo a pessoa ao ponto dela se estressar, né? Qual é o caminho que a gente deve fazer para... Não sei se existe uma palavra certa, né? Me corrija, mas se fosse cura ou um tratamento, qual o caminho que eu devo fazer para isso? É porque cura, padre, a gente tem digamos, essa tendência de achar que cura é a eliminação total, né, do estresse. Como eu disse que o estresse é necessário, então não há cura exatamente, né? Há
acho que está mais para aquilo que você disse, é uma tentativa, tanto do lado da psiquiatria quanto do lado da psicologia, de ajudar o sujeito a equilibrar-se, né? A encontrar o seu ponto, digamos assim, de equilíbrio, ou pelo menos a encontrar, em psicologia às vezes a gente escuta certas afirmações do tipo, não há equilíbrio, mas há equilibrista, porque equilíbrio mesmo, talvez seja um tanto ideal da nossa parte, né? Há pessoas tentando se equilibrar e tentando encontrar o seu ponto, né? Então, assim, por exemplo, em relação ao tratamento, existem várias propostas, né? E até um pouco semelhantes daquilo que eu disse sobre a ansiedade, né? Uma delas é buscar ajuda, né? Percebeu que não está conseguindo mais, porque quando chega ao estresse crônico, ali não tem como, o sujeito ele já percebe pelas reações que o corpo dá, né? E um dos grandes vilões desse momento do estresse crônico é o cortisol, porque tanto a adrenalina quanto o cortisol, que são hormônios, eles em alta quantidade, eles não fazem bem para a saúde, né? As pessoas ficam com excesso de taquicardia, né? Com elevação da pressão arterial, né? A situação começa a agravar até em termos de obesidade. Você imagina, você está na pandemia, você está sofrendo a pressão de todos os lados, as informações dizendo não saia, cuidado, você tem um problema crônico já, cuide-se, você está dentro de casa, você está sentindo uma pressão da família, não saia, você está se pressionando, você quer sair, mas você não sai, e ali você começa a comer. Então, isso tem a ver um pouco também com a ansiedade que provoca esse tipo de coisas, e ali gera a obesidade, já é um problema que você está agravando sua saúde. E o tratamento é justamente isso, percebeu que não está bem, mesmo que você não saiba que é estresse, porque às vezes a pessoa não sabe, mas procure ajuda. Sofrer com o outro é mais fácil, já é um alívio do que sofrer sozinho. Tem muitas pessoas que não falam, né? Sobretudo nós homens, nós temos uma tendência de não dizer o que nós sentimos, por causa da cultura, né? Uma cultura que é do desempenho, da competência. O homem tem que ser competente, o homem tem que mostrar que ele é capaz, ele não pode mostrar fraqueza. Então, muitos homens, às vezes, já chegam num estado tão exacerbado de estresse que ele já está com um quadro depressivo, porque o estresse também produz depressão, né? Então, assim, pedir ajuda, falar o que está acontecendo, né? Dizer que está precisando de ajuda psiquiátrica, de ajuda psicológica, tirar os tabus, né? Psicologia não é para doido, psicologia é para todas as pessoas que precisam de ajuda, né? E ali, só da pessoa poder falar dos seus problemas, isso já diminui enormemente o estresse, porque há muita negação dos sentimentos. Nós somos uma sociedade que ainda não aceita falar muito do sentimento ou não valoriza o que acontece no nível dos sentimentos. Às vezes nós somos muito cabeça e pouco coração, no sentido que não damos importância ao que nos acontece. Mas, por exemplo, praticar exercícios físicos, né? Praticar dança, fazer o que gosta, na verdade, né? Não adianta também a gente dizer aqui, olha, você tem que fazer exercício físico, mas a pessoa não gosta de exercício físico, ela gosta de dançar, então vai dançar, né? Eu gosto de fazer caminhada, então vai fazer caminhada, faça o que você goste, né? Também, porque se você fica pressionando, porque tem que fazer isso, acaba que, de novo, é tensão sobre tensão. O Fica efeito estressado. é piorar a situação. Acaba estressando na atividade física, né, padre? Muita coisa cobrando, né? Ainda mais quando a gente coloca metas e não consegue cumpri-las, né, Isso Caísa? mesmo. Isso mesmo. Às vezes a gente coloca metas, não consegue cumprir, acaba ficando estressado porque não conseguiu cumprir, aquela cobrança. Ô, Frei, mas diante disso, tudo que você falou, né, as coisas da atividade física, procurar ajuda, falar do que está sentindo, olhar para os sentimentos, a espiritualidade também tem um peso bem grande assim, na ajuda. Quando eu falo peso, é questão de ajudar na superação do estresse. O que o senhor acha?
Tem, e assim eu falo até por mim mesmo. Assim, quando você dedica momentos de meditação, de silêncio, de concentração, de oração, isso tem um efeito muito positivo, né? Como eu disse sobre a ansiedade, às vezes pode ter ficado um pouco pesado, como eu disse, no sentido assim, você não pode procurar a oração como forma de fuga, né, da ansiedade ou do estresse. Mas você pode procurar a oração como forma de fortalecer, de se sentir empoderado, porque a oração também empodera o sujeito, né? Não para fugir, né, mas para poder ter forças de enfrentar. E a oração, queira ou não, é uma relação com Deus, né? Então é como se você tivesse, além de estar pedindo ajuda às pessoas, você também está pedindo ajuda a Deus. Senhor, me ajuda, né? Me dê mais tranquilidade, me dê mais paciência com as coisas, me ajude a mudar o estilo de vida, né? Embora a gente saiba que é hiper, mega difícil mudar o estilo de vida absolutamente. Por quê? Nós estamos dentro de uma sociedade, nós não podemos fechar os olhos, é uma sociedade estressante. Se você sai no trânsito, tudo isso fala de quê? De ambientes estressores. A pessoa já está vivendo uma cobrança no trabalho, ela tem uma cobrança na família, aí ela enfrenta um trânsito estressante, ela enfrenta cobranças profissionais, ela está vivendo uma separação, né? Endividou-se, né? Teve uma perda, alguém morreu. Tudo isso, de certo modo, tem gente vivendo isso agora na pandemia. Causa um estresse. Não é verdade? Então, assim, só faz a coisa piorar. E aí tem um outro agravante, que é o tipo de personalidade do sujeito. Se o sujeito tem uma personalidade muito perfeccionista, muito exigente, muito de cobrar, de fazer autocobranças, de exigir uma perfeição, de um alcance de metas, né? Isso tudo só piora a situação. Então, mudar vai exigir realmente ele ter que se submeter a uma psicoterapia para mudar certas rigidez, certos comportamentos muito já encouraçados, para poder descobrir-se, né? Valorizar-se, respeitar-se, porque o estresse também ele passa por ele mostra um certo esquecimento do sujeito. O sujeito esqueceu de si mesmo, ele esqueceu de ver a sua situação enquanto gente humano, né? O corpo ele sofre. Você imagina a pessoa trabalhar numa empresa, e eu estou falando de empresa, não só empresa, a gente podia citar aqui situações, por exemplo, de relacionamentos abusivos. Quantos relacionamentos abusivos aconteceram dentro da pandemia nesse ano de 2020 e ainda casos que ainda acontecem? Mulheres que têm que se submeter ao marido, que é agressor, manipulador. Do contrário, também pode ter mulheres manipuladoras e agressoras em relação aos seus maridos, mas a gente sabe que a maior parte tem acontecido dos homens para com as mulheres. Imagina, ela viveu o estresse, ela está sendo pressionada, ela está sendo ameaçada, ela está sendo... Tudo isso é real, não é do ponto de vista só... pode ser que desenvolva uma ansiedade a partir disso. Mas no primeiro momento, o sujeito ele passa pelo estresse, né? E você dentro de casa e não poder sair. Você imagina o quanto essa pessoa não sofre, o quanto de desgaste ela não vai ter? Há pessoas que chegam num estresse tão grande, mas tão grande, que tanto a adrenalina quanto o cortisol, eles desenvolvem na pessoa queda de cabelo, né? Alergia. Vocês já viram? Não sei se vocês já viram, eu já vi. Pessoas com um tufo, assim, um aberto aqui, ó, na cabeça, sem cabelo. Você pensa que aquilo não foi a raiz que apodreceu, coisa tal. Não foi. Ali, talvez, foi uma grande carga de estresse. Uma grande carga de estresse. Você vê quanto que é sério a questão do estresse. Tem que se cuidar, não é, padre? Tem que se cuidar muito. Tem que se cuidar. Vocês me perguntam, senão eu vou falando. Fred Nilson, eu acredito que ajudou muitas pessoas, primeiro, a identificarem nessa situação e a procurarem também tomar posse de si mesma para poder, diante da situação, encontrar uma solução, encontrar um caminho e pedir ajuda, né? Acho que, acima de tudo, a gente tem que reconhecer o problema para poder buscar caminhos, soluções para amenizar
esse quadro, às vezes, tão exacerbado que tantas pessoas vivem com o estresse no seu dia a dia. Desde já, muitíssimo obrigado ao Frei Ednilson Vaz, psicólogo, reitor do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida de Goiânia. Obrigado, viu, Frei? Até a próxima, Frei. Obrigado a vocês. Tudo de bom. Até mais.